Olá, minha gente, está começando mais uma edição do Cidade Esporte aqui pela sua TV Cidade João Pessoa. E a gente vai abordar hoje os seguintes assuntos. Secretaria de Esportes do município lança a edição 2019 da Meia Maratona de João Pessoa, que acontece em 11 de agosto. Ministério Público convoca clubes interessados em participar do Campeonato Paraibano da 2ª Divisão para uma importante reunião na próxima quarta-feira. Federação Paraibana de Futebol anuncia que vai criar a 3ª Divisão do Campeonato Paraibano. Copa América, semifinais, o Brasil passou pelo Paraguai e vai enfrentar a Argentina. E você vai acompanhar os números desse confronto, que é o Clássico das Américas, aqui nesse bate-papo conosco, tá? E o vice-campeão brasileiro de futebol americano, o João Pessoa Spectros, começa a preparação para mais uma edição nacional da modalidade. Então, esses assuntos e outros, é claro, nós vamos tratar a partir de agora na nossa mesa de debates, aqui do Cidade Esporte, com o Pedro Paulo, nosso PP, que está do meu lado direito, com o Max Oliveira do lado esquerdo, e o programa está começando a partir de agora. Eu vou cumprimentar, inicialmente, já do meu lado direito, o Pedro Paulo, que está aqui, né, acompanha sempre as coisas e as notícias do futebol, do esporte paraibano, do esporte amador, do esporte nacional, do esporte pelo mundo. E está conosco, meu cumprimento para você, Pedro Paulo. Olá, Ronaldo. Olá, Max. Olá, você que acompanha o Cidade Esporte e que vai trazer muitas informações ao longo dessa semana e ao longo também das edições. E assim a gente espera ter você por mais tempo aqui no Cidade Esporte. Bacana. Max Oliveira, na bancada com a gente, assuntos bacanas aí para a gente falar de esportes, né, Max? Seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Prazer estar aqui. Cumprimentar também o Pedro Paulo. Olha, destaque Copa América, que teve uma fase de grupo morna, né? Tecnicamente competição um pouco abaixo, mas esperamos que a partir dessa semifinal, Brasil e Argentina, a competição possa pegar fogo e o Brasil possa demonstrar o seu futebol verdadeiro, né? Muito bem, e a gente começa o nosso primeiro assunto falando de esportes amador. João Pessoa vai completar mais um aniversário no mês de agosto e dentro da programação de aniversário da cidade, é claro, existe uma maratona que já está no calendário nacional de maratonas, que não é bem uma maratona, mas é uma meia maratona que será realizada aqui na cidade de João Pessoa, e essa meia maratona vai acontecer no dia 11 de agosto. O aniversário da cidade é 5 de agosto, mas a maratona será dia 11 de agosto. E aí espera-se contar com atletas de nome, né? Corredores do Brasil, do exterior, atletas que já têm essa grande habilidade com a nossa maratona, que ficou, como falei, já no calendário das maratonas aqui do Brasil, e a Paraíba, mais uma vez, estabelece aí o seu nome nesse calendário. Pedro Paulo, Max, a gente está aqui para debater essa maratona, né? Vocês que acompanharam as outras edições, assim como eu também acompanhei, é verdade que João Pessoa, com essa maratona, ele escreve dentro do calendário de maratonas do atletismo nacional uma história que já vem aí há 18 anos, porque essa edição que vai acontecer é a 18ª edição. A competição foi lançada oficialmente nessa última semana pela Secretaria de Esporte do município, pela SEGER, um grande evento que reuniu adeptos do atletismo e também a imprensa especializada, né, que cobre o evento. São 18 edições, né, 18ª agora que vai ser realizada. É uma competição que atrai muitos atletas de ponta, Ronaldo. Os pernambucanos são os grandes campeões, pelo menos que conseguiram mais conquistas. Os atletas do Cruzeiro, né, que sempre o Cruzeiro investe muito no atletismo e manda seus atletas para várias competições e certamente estarão aqui em João Pessoa. E é uma competição que tem um percurso muito bacana, né? Os atletas gostam de vir disputar aqui em João Pessoa porque o percurso de 21 quilômetros, que é para os atletas de ponta, não tem grandes subidas ou descidas, enfim, o nível de dificuldade não é tão alto. Então os atletas uma época do ano e também que estão pleiteando competições de fim de ano. Então estão ali para testar o seu rendimento para buscar competições. Agora, me parece, Max, que esse ano vai haver uma mudança em relação aos percursos estabelecidos, né? Essa maratona começou com 5 mil, depois teve 10 mil metros e a meia maratona de 21 quilômetros. Me parece que esse ano só teremos a corrida de 5 mil metros e a meia maratona. Exatamente, porque o que eu destaco é com relação a maratona vai sempre no percurso do Busto da Mandaré, pega ali a Epitácio, vai até a Lagoa, a SEGER ainda vai divulgar oficialmente esse percurso, mas que não tem grandes dificuldades a nível de
de performance atlética, né? Não tem grandes subidas ou descidas, enfim. Essa, pelo menos, é o que a gente sempre acompanha, que os atletas sempre destacam, né? E destacar também que são praticamente 10 mil atletas, né, que vão participar, entre atletas profissionais, atletas inscritos, amadores e também aquele pessoal que vai para fazer parte da festa, né? Muito bem. As inscrições para essa meia maratona já estão abertas no site da Prefeitura de João Pessoa, né? Você pode se inscrever no site joaopessoa.pb.gov.br, vai lá no link Meia Maratona Cidade de João Pessoa, faz sua inscrição e participa desse evento, que será um evento, sem sombra de dúvida, muito concorrido, né? Vai ter premiação financeira, vai ter medalha para todo mundo, enfim, é uma competição que a Prefeitura marca no calendário esportivo nacional, todos os anos o seu nome, com essa cidade, com essa meia maratona Cidade de João Pessoa. A Prefeitura não, aliás, a cidade de João Pessoa marca no calendário nacional de maratonas o seu nome com essas maratonas que acontecem aqui na cidade de João Pessoa. Outro assunto também muito bacana que a gente vai discutir agora é a respeito de um campeonato que a federação já anunciou que vai acontecer em 2020, Federação Paraibana de Futebol, que é o Campeonato Paraibano da Terceira Divisão. Olha só, nós temos a primeira divisão, né, com os principais clubes do estado, temos a segunda divisão e a gente vai falar já já da segunda divisão, mas a terceira divisão ela começa a aparecer agora já como uma promessa da federação em realizar essa competição. Por quê? Porque a federação quer, com essa terceira divisão, descobrir novos valores, novos jogadores em diversas cidades da Paraíba. Eu vou colocar esse assunto aqui na discussão com o Pedro Paulo e com o Max, até porque eu não sei se cabe ainda, né? Nós temos muitas dificuldades com a segunda divisão, não temos estádios estabelecidos, são pouquíssimos estádios, muitos problemas que o Ministério Público encontra justamente para que esse campeonato seja concretizado, e esses problemas vêm de uma série de exigências do Estatuto do Torcedor, e obviamente uma terceira divisão vai causar mais problemas, claro, mais dor de cabeça para o Ministério Público e até para a federação. Mas é pensamento da entidade, Pedro Paulo, pensamento da entidade Max Oliveira, e a gente espera que, dentro desse pensamento da federação, a coisa possa progredir. Né? Eu acho que a iniciativa de você propor uma descoberta de talentos é muito válida, né? Agora, a partir do momento que você coloca a terceira divisão como uma competição profissional, aí você tem que carregar também o ônus do termo do profissionalismo, né? E a gente sabe que é precário. A segunda divisão aqui praticamente é amadora. Então você cria uma terceira divisão com os parâmetros do profissionalismo, fica inviável, fica deficitária em termos de público, de logística, de estádio. Agora, se o objetivo de fato é descobrir talentos, por que não fortalece a competição juniores, sub-20, sub-17, né? Isso que eu ia falar. Para que a gente possa revelar jogadores. Eu acho que para a descoberta de talentos, é claro, a base, a formação de base, uma competição até sub-21 anos, 23, cairia legal, cairia bem. Mas, obviamente, talvez a federação preocupada com o índice de desemprego quando termina uma competição, né? Você sabe que existe uma ciganaria danada no futebol e o cara disputa uma primeira divisão, quando acaba a primeira divisão já faz um contrato para disputar uma segunda, para permanecer no estado, procura uma outra cidade, um outro clube, e isso vai acontecer também, Pedro Paulo, na terceira divisão. É inevitável. Vai ser profissional, tem que cumprir todos os requisitos e as exigências de uma competição profissional. É inevitável não questionar isso, Ronaldo, tendo em vista que, por exemplo, na primeira divisão nós temos 10 clubes, na segunda divisão temos 3 e na terceira. Quantos clubes serão inscritos? A gente tem a questão da estrutura, renda. Só para fazer uma alusão à segunda divisão, nós temos aí na chave do litoral 7 clubes, entre eles o FEMAR, que esse ano vai estar disputando pela cidade de Alagoinha. Time que é do Ferreira, ex-fundador do CSP, né, ex-dono do CSP, vendido depois. Enfim, o clube lá vai ter o apoio da prefeitura. O campo, excelente, a estrutura dele é muito boa, mas para a cabine de imprensa não é boa. Então, o acesso, a chegada até o espaço é muito agradável. Mas vamos trazer de novo aí para o São Paulo Cristal. Cidade agradabilíssima, o prefeito da cidade também tem um interesse muito grande pelo esporte. Mas para a imprensa, o Max esteve uma época lá acompanhando junto conosco, sabe como é a dificuldade de se acomodar. E a torcida, o acesso, enfim. E a gente fica pensando, e depois as dívidas que esse pessoal vai ter? Porque se não tem lucro com patrocinador, se não há lucro com a questão da publicidade de uma forma geral,
e para manter. E depois a dívida. Nós lembramos que há alguns anos atrás, ainda na gestão de uma senhora, também na Federação Paraibana de Futebol, muitos clubes eram atrelados à madrinha, pedindo arrego para poder receber um dinheiro de Copa do Brasil, na época, 25 mil reais, contra um jogo do Alto Esporte e na equipe, na época, era o Internacional, aliás, o Bahia. Então você imagina isso depois, porque do mesmo jeito que na sua residência tem um custo para você morar lá, do mesmo jeito que a TV tem um custo para estar aqui no ar na sua casa, onde você esteja assistindo agora o programa, imagine esses jogadores. Eles vão jogar de graça, e a alimentação e o transporte. Vamos ser chacota mais uma vez no cenário nacional, como time que carrega pastel e come caldo de cana? Eu acho que vale a pena pensar isso. E outra coisa, viu? O Otmar Almeida, que é o diretor da Federação Paraibana de Futebol, que é o diretor executivo da entidade, ele já antecipou que 3 clubes cairão da segunda divisão desse ano para a terceira divisão do ano que vem. Eu acho que isso precisa passar, inclusive, Max e Pedro, pelo um conselho arbitral, né? Porque o Paraibano cai 2, a segunda divisão também cairia 2, agora já cai 3. Então, ainda se está moldando essa questão dessa terceira divisão e a gente não sabe se isso vai prevalecer ou não. Mas aí talvez a gente está só debatendo esse tipo de assunto. Eu acredito que a ideia seja fechar em 3 chaves de 10. Primeira divisão, 10 clubes. Na segunda, 13. Cairiam 3, fechariam 10. E a outra, acredito que Vamos ver se tem clube para tudo isso, né? E falando em segunda divisão, para a gente fechar esse bloco, o Ministério Público está convocando todos os clubes da segunda divisão da Paraíba, porque o campeonato, a federação já divulgou data de início, já divulgou tabela e já divulgou regulamento. Mesmo o campeonato ainda deverá passar pelo crivo do Ministério Público, até porque os grandes problemas que se encontram nessas competições são os problemas de segurança, de estádios, principalmente, né? E adequações ao Estatuto do Torcedor. E na próxima quarta-feira, 9 da manhã, vai acontecer essa reunião lá na sede do Ministério Público. Vale salientar que se isso valer para ser ajustado a tempo para a primeira divisão, ótimo. Mas tendo em vista que a maioria dos estádios pertence ao serviço público, né, uma ou outra situação particular, como o caso do 13, não sei se vai estar cedendo para a equipe da segunda divisão, eu vejo complicações. Não acho que esteja tudo ok. Vale salientar que, pegando pelos assentos dos estádios, na primeira divisão nós não temos. Não acompanha. Você vai para Recife, no jogo do Sport Recife, não é time de Série A, hoje está na Série B, nós não temos assentos marcados como pede a CBF, como pede a FIFA. Então você imagina isso na segunda e na terceira divisão. O problema todo está justamente nessas adequações do Ministério Público. Agora, isso não é um problema só para a Paraíba, outros estados também passam por isso, e o Ministério Público, enfim, às vezes fecha um pouquinho os olhos para não atrapalhar mais a situação. E quando o Ministério Público se apresenta vetando uma coisa ou outra, vetando estádio, muita gente cai de pau em cima, não quer aceitar, diz que o Ministério Público está entrando ou não deveria entrar, mas é cumprimento de lei, e lei tem que ser cumprida. Até porque a gente, mesmo depois dessas reuniões de arbitral, com a comissão de prevenção que o Ronaldo inclusive faz parte, a gente tem a ver competições sendo organizadas, jogos sem ambulância, a situação da imprensa trabalhando de forma precária. Então, assim, eu acho que é nosso papel cobrar realmente seriedade para que isso seja cumprido e que na reunião os clubes, né, todas as entidades possam se comprometer e fazer a coisa acontecer, né, para a gente poder estar falando aqui de um futebol, de um campeonato bem organizado, para, como o Pedro Paulo disse, né, para que a gente não possa ser lembrado lá fora como chacota, como já foi muitas vezes, né? Verdade. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo aqui do nosso Cidade Esporte e daqui a pouco a gente volta com mais assuntos. Tem Copa América, tem a Série C do campeonato e tem o futebol americano também, que merece destaque. A gente volta já. De volta aí com o nosso Cidade Esporte, né? E a gente vai falar agora de futebol americano. Futebol americano que é, para a Paraíba, um celeiro de grandes jogadores, hein?
Paraíba tem o João Pessoa Espectros, que é daqui da cidade de João Pessoa, tricampeão da Conferência Nordeste e vice-campeão brasileiro da modalidade. E já começa a sua preparação neste domingo, quando enfrenta o Santa Cruz Pirates, jogo que acontece aqui na Vila Olímpica de João Pessoa, e esse jogo será às 14 horas. É bom lembrar que o time de João Pessoa Espectro, está no grupo sul dessa conferência, ao lado do Santa Cruz Pirates, ao lado do Cavalaria 2 de Julho e do Recife Marines. E claro, vai lutar agora pelo tetracampeonato da Conferência Nordeste e quem sabe dessa vez sim o Campeonato Brasileiro da modalidade. Então, toda a sorte do mundo aos fantasmas, como são conhecidos os jogadores do João Pessoa Espectro, tá bom? Boa sorte, o jogo acontece nesse domingo, hein? A partir das 15 horas, na Vila Olímpica Paraíba. E eu vou na torcida pelo time aqui de João Pessoa, tá bom? Vamos falar de Série C, vamos falar do Botafogo e falar do 13, que na última quarta-feira, o 13, por exemplo, na última quarta-feira venceu o Santa Cruz por 2-0, respirou um pouquinho mais sossegado. Esse jogo aconteceu no estádio Presidente Vargas, aliás, estádio Amigão em Campina Grande, não foi o PV. E o 13, com essa vitória, já começa a criar um aspecto melhor, pensando em chegar à classificação. É claro que a pontuação da Série C, nós temos aí ela, né? Pedro vai trazer toda a pontuação da Série C do Campeonato Brasileiro. O 13 ainda não está numa boa colocação, mas já pensa em dar uma alavancada aí. O 13 que está com um novo jogador, que é o Bismarck, ex-campinense. Max Oliveira, Pedro Paulo, futebol paraibano vive Os extremos, né? o extremo, né? Botafogo no G4, a gente vai falar do Botafogo já já, que joga nesse final de semana contra o Ferroviário lá em Fortaleza. Mas o 13, com essa vitória, deu uma sossegada, né, Max? Deu sossegado em uma Série C que sempre foi marcada o equilíbrio, né, Ronaldo? A gente tinha assim, uma aproximação muito grande das equipes que brigam pelo rebaixamento, as equipes que estão ali na zona de classificação para a próxima fase. Essa Série C não, você tem aí uma distância pelo menos de 4 pontos do 13, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento, para o quarto colocado, Confiança, que está ali figurando entre os 4. Então tem essa diferença em relação a edições passadas, mas pelo menos o 13 é uma grande incógnita, né? Ele consegue fazer boas partidas, animar seu torcedor, fazer boas atuações. O Marcelinho, né, continua ali sendo protagonista dessa equipe. A gente espera que o Bismarck seja pelo menos lembrança daquele Bismarck do Campinense, que nunca mais se encontrou, né? Teve uma passagem rápida pelo Botafogo e não rendeu nada, né? 2015 acabou aí, indo embora. No último ano do Vilar não aconteceu. E falando em Botafogo, acho que o Botafogo vem amadurecendo, né? O Botafogo se mantém competitivo, né? O Botafogo teve aquela derrota contra o Confiança 3-0, que fugiu um pouco ali dos padrões, né? Assustou um pouco ali o torcedor, mas rapidamente ele conseguiu jogar bem e vencer, né? Tem agora um duelo importante contra o líder da competição fora de casa, mas eu acredito que um jogo equilibrado. E eu acho que o Botafogo, se mantendo competitivo, ele vai estar ali no bolo e conseguir a classificação no final, né? Muito bem, e falando de Botafogo que vai a Fortaleza enfrentar o Ferroviário neste domingo. Esperança é que o Botafogo consiga mais 3 pontos e permaneça dentro do G4, que já começa a ter ameaça de mais clubes. Pedro Paulo, inclusive, tem toda a classificação, né, Pedro Paulo, dessa Série C. Pois é, Ronaldo. Ronaldo. Trazer aí, né, para os nossos telespectadores. Pois é, Ronaldo, telespectadores da TV Cidade, vale lembrar que, pegando a deixa ainda do 13, o Marcelinho Paraíba, ele também foi peça fundamental na Copa América em um dos gols que deu a oportunidade a um dos títulos do Brasil em edições anteriores. Inclusive foi lembrado na rede nacional o Marcelinho Paraíba. Com relação ao Botafogo, a gente espera sim que o Botafogo saia com mais uma vitória, tendo em vista que essa competição é uma competição em que o Botafogo, time da capital paraibana, tem essa perspectiva de chegar à Série B. E vale salientar que para poder começar a ter esse acesso, Ronaldo, tem que começar a ganhar. E ganhar fora de casa é fundamental. A gente sabe como foi essa competição do Botafogo ao longo do estadual, como também foi a própria Copa do Brasil e como, no final das contas, terminou a situação. Teve uma queda, mas espera-se que a equipe vença nessa próxima rodada. Muito bem, vamos na tela aí ver a classificação dessa Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Veja a colocação do Botafogo e a colocação do 13. Como há um extremo aí entre o 13 e entre o Botafogo também. Botafogo que tem nessa competição, Botafogo que ocupa a terceira colocação, né? O Ferroviário lidera com 19 pontos, depois o Santa Cruz é o vice-líder também com 16 pontos, Botafogo tem 15, um atrás de Santa Cruz, é o terceiro, Confiança é o quarto com 14, Sampaio Corrêa
é o quinto também com 14. Esses estão ameaçando, inclusive, o Botafogo. Já do sexto até o 10º tem o Imperatriz com 11 pontos, o Náutico tem 11, o Globo tem 9, é o oitavo, e o 13 tem 9 também, mesma pontuação do Globo, mas já está na zona do rebaixamento, ao lado do ABC, que só tem 5 pontos. Esse fim de semana, é claro, é um fim de semana para que os clubes possam vencer seus jogos e sossegar um pouquinho mais nessa corrida pela classificação da Série C, tá bom? O jogo do Botafogo é amanhã, lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, contra o Ferroviário. Agora a gente vai falar de Copa América. A Copa América, que é a atual competição das Américas e do mundo, talvez, no momento. Está sendo disputada aqui no Brasil. Tivemos na última quarta-feira a classificação da seleção brasileira num jogo sofrido diante do Paraguai. O Brasil empatou em 0-0. O Paraguai jogou praticamente o segundo tempo todo com um homem a menos. Uma retranca danada que a gente vai debater aqui. E o Brasil só conseguiu a classificação nas penalidades, depois de um susto danado na última cobrança, quando o Firmino perdeu. E aí o jogador paraguaio também foi lá e perdeu na sequência. E o Brasil acabou fazendo com o Gabriel Jesus e passando para a próxima fase. Uma classificação, sem sombra de dúvida, muito boa do Brasil, porque vai pegar a Argentina e jogou diante de uma grande retranca que foi a do Paraguai. Já a Venezuela, que todos esperavam que fizesse aí uma boa partida contra a Argentina, não jogou bem, foi derrotado pela Argentina, perdeu por 2-0. O time argentino, que parece que depois do início da competição vai ganhando uma melhor forma de jogar, vai criando um aspecto diferente e acabou a Argentina vencendo por 2-0, classificou-se e será adversária do Brasil nesta terça-feira, dia 2, né? O jogo vai ser às 21 horas lá em Belo Horizonte. Por falar em Belo Horizonte, a Arena BH, né, que é a Arena Mineirão, não dá boas lembranças para a seleção não, hein? A gente lembra daquele 7-1 que foi lá. Tomara que a coisa não aconteça e dessa vez o Brasil possa vencer a Argentina, despachar os hermanos e passar daí para frente para a final da Copa América. Os números dessa Copa América, eu vou trazer o Pedro Paulo aqui melhor para ele já começar com a gente no bate-papo, também com o Marcos Oliveira, porque os números da Copa América mostram uma vantagem muito grande de títulos para a Argentina em relação, quase o dobro, ao futebol brasileiro. E aí, aberta a discussão. Vale lembrar que o Brasil venceu a Argentina por 3-0 lá no próprio Mineirão, né? Um estádio belíssimo, grande, já tive a oportunidade de estar lá como visita, tem um museu, é lindo, lembra a questão da Copa, da Copa do Mundo. Essa vitória da Argentina, do Brasil sobre a Argentina, foi um jogo amistoso. Não foi um jogo amistoso? Teve um amistoso. Os 3 gols do Ronaldo Fenômeno, né? Que foi uma das atuações emblemáticas de Ronaldo, estava ali no auge da sua forma, né? Mas, aliás, foi pela eliminatória da Copa do Mundo. Não foi jogo amistoso. Mas eu me referi aos 7-1 que o Brasil tomou. Isso aí foi... Esquece, apaga aí e tal. 7-1 contra a Alemanha, realmente foi impressionante aquele placar, né? Mas, Ronaldo, falando aí nesse jogo do Brasil com a Argentina, eu acho que o contexto, né, de cada jogo do Brasil nessa Copa da América tem que ser avaliado, né? Você tem, por exemplo, uma grande atuação diante do Peru, um adversário que se meteu a jogar aberto e para cima do Brasil. O Brasil conseguiu colocar em prática seu melhor futebol. Pegou uma retranca como o Paraguai, sofreu, e aí coloca muito na conta do Tite, né, que realmente está devendo, na minha opinião, mas acho que você, quando coloca demais ali o protagonismo técnico, você tira um pouco da responsabilidade do jogador, né? Eu acho que o jogador brasileiro é pouco cobrado. Tem jogadores ali, como o Gabriel Jesus, que já vem de rendimento muito baixo desde a Copa do Mundo. Felipe Coutinho vem caindo de rendimento desde o Barcelona. O Firmino ainda não se firmou como o 9 da seleção brasileira. Eu acho que o jogador brasileiro não quer nem fazer uma discussão de época, né? Que o jogador de hoje é inferior do passado. Acho que tudo é mudado, a gente pode discutir performance, né? E o jogador hoje brasileiro, de fato, ele não está entregando aquilo que se espera, né? E coloca tudo na conta do Tite, né? Eu costumo ver a seleção brasileira ainda, não sei se essa opinião é de vocês também, mas eu acho que o time está muito mecânico, está todo mundo fazendo aquilo que foi disciplinado a fazer, né? E a gente não vê um jogador para desequilibrar na seleção brasileira. Exato. O Everton Cebolinha tem feito esse papel. Mas ainda com as suas limitações, não é aquele jogador que vai desequilibrar. O Cebolinha ainda não apresenta. Por exemplo, nesse último jogo agora foi o melhor jogador de desempenho no ataque do Brasil, mas não foi o suficiente ainda para ser o desequilíbrio dentro daquela necessidade da seleção nessa retranca. Não dá para dizer que é o cara do time ainda. Então, o próprio Neymar,
que muitos não queriam ver o Neymar nessa Copa América e muitos já estão começando a sentir a falta do Neymar. Neymar, na minha concepção, é esse jogador que desequilibra. Exato. Não está em campo, o time está mecânico. Por isso a gente não encontra... Falta a liderança né? técnica, né? Falta. A gente não está encontrando um jogador que assuma o papel. Você vê Messi na Argentina, não está jogando absolutamente nada nessa Copa América. E a Argentina está sendo outro time mecânico também dentro de campo. Né? A figura do craque, do jogador que desequilibra, ela é muito importante em momentos como esse, do empate do Brasil com o Paraguai, porque a retranca do Paraguai era preciso ter um talento muito bacana ali para romper aquela retranca e não tivemos esse talento. Por isso a gente acabou empatando com eles. Mas, Pedro, eu vou a você aqui porque a Argentina tem 14 títulos nessa Copa América e o Brasil só tem 8. E detalhe, né? Por que isso, Pedro? Talvez a dedicação, a importância para a competição, né? Vale salientar também que o próprio... Eu tenho uma teoria, viu? Mas vá dizendo aí. Viu, Pedro? Diga a sua teoria. Uruguai e Argentina, né, são as seleções que mais conquistaram a Copa América, né? O Uruguai, inclusive, tem mais do que a Argentina. Num tempo que o futebol da canela para cima tudo valia, viu? O futebol brasileiro nunca se deu muito bem nessa estratégia, né? Depois que o futebol foi ficando um pouco mais organizado, mais transparente, mais técnico, o Brasil foi começando a colocar ali... Você acha que faltou raça no Brasil? É verdade. O Brasil não não digo dá... raça, né? Mas um tempo no futebol era bastante... Mas isso reflete também, inclusive, na competição América, né? E o Brasil não dava muita importância à Também, Copa América, não, também. que em muitas ocasiões disputou com seleções formadas por clubes, jogadores de clubes. Era o que eu ia dizer. Né? Um processo que se deu... Como, por inclusive, exemplo, o Cruzeiro, uma época vinha muito bem no futebol brasileiro e toda a delegação do Cruzeiro vestiu a camisa verde e amarela e Exato. foi disputar uma Copa América pelo Brasil. Então, tem isso também. Um fenômeno parecido, Ronaldo, que aconteceu na Libertadores, quando os clubes brasileiros vieram dar importância à Libertadores, começaram a conquistar, né? Tinha época que o próprio estadual, o Campeonato Carioca, o Campeonato Paulista, para os clubes era muito mais importante que o Libertadores. Agora veja como isso quebra totalmente uma linha de raciocínio, que eu vou dizer agora. Agora o Brasil foi eliminado no Mundial Feminino, né, pela França. E basicamente o time era de um país. Daquele país era de um único time. Derrubou toda uma seleção. Ou seja, 5 ou são 6 jogadoras no Mundial Feminino de um único time. Será que isso também não... O dia de hoje dá para a gente sustentar Serve somente também, isso? a questão do conjunto, a Exato. questão de já se conhecer, isso pode tranquilamente fundamentar esse seu pensamento, né? Então, o desempenho da Argentina são 14 títulos na Copa América, o Brasil tem 8. Está partindo aí para o 9º título, né? Isso. E qual jogador se destaca na seleção brasileira para você nessa Copa América? Para mim, o Cebolinha. Pronto, para você Eu acho o Cebolinha. Talvez o Alisson seja a segunda pessoa que ainda tenha um histórico positivo e chama atenção para isso. Para você, Marcos, sem o destaque. Eu vou com o Cebolinha, mas por conta ali, de um jogador que tenta fugir um pouco do padrão tático, né, de propor alguma coisa diferente. Mas ainda o jogador ainda falta amadurecer um pouco mais, né? Ele individualiza muito, às vezes ele precisa jogar de forma mais coletiva. E, enfim, é um jogador que ainda está amadurecendo a seleção brasileira. Está amadurecendo. Mas pode dizer que ele é o cara... Na Argentina, eu não vejo nenhum destaque. Não sei se vocês veem. Olha, Agüero, me agrada Só o Agüero. Me chama atenção muito a maneira como ele atua, né? Acho que a Argentina pode surpreender ainda o Brasil. Bem rapidinho, os confrontos de Brasil e Argentina. Nós tivemos quantos jogos entre essas duas seleções? Vamos ver aí na tela, para você ver que é o seguinte, o Brasil e a Argentina, né? O Brasil terceiro no ranking, na FIFA, a Argentina o 11º, são 105 anos de rivalidade. No Mineirão nunca perdemos 5 jogos, 4 vitórias e um empate. Será o 5º jogo do Messi no estádio do Mineirão. Jogou 2008, 2014, 16 e 19. Agora sim, os confrontos, 101 jogos, 42 vitórias brasileiras, 26 empates, 38 derrotas. Marcamos 163 gols, tomamos 157. Muito bem, tá. Esse é um desempenho super favorável à seleção brasileira quando se fala de confronto entre as duas equipes, né? Bom lembrar que o jogo Brasil e Argentina será na próxima terça-feira, 21h30 na Arena BH, que é a Arena Mineirão lá em Belo Horizonte, e toda a torcida brasileira pelo futebol brasileiro. Agora, deixa eu só lhe perturbar uma coisa e deixar uma pulga atrás da orelha do Max. Será que o desempenho do Brasil passou a ser melhor por conta de uma chave mais fraca ou da Argentina que veio de um confronto mais difícil? Vamos começar outra competição agora, que são as semifinais. Vamos ver agora como é que fica, né? Gente, agradecendo a você, Pedro Paulo, agradecendo a Marcos Oliveira, o Cidade Esporte vai ficando por aqui. Acompanhe esta edição pelo canal 8 da NET ou pelo canal da TV Cidade João Pessoa no YouTube, pela sua página também
TV Cidade João Pessoa no Facebook e pelo Instagram. E a gente se vê na próxima edição de mais um Cidade Esporte, tá bom? Até lá!